Para você que acompanha a TVI e suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TVC, chegamos a mais um encontro do programa de entrevistas Essa Gente Grapiúna, que vai ao ar toda terça-feira às 21h30 e todo sábado às 18h30, com reprises durante toda a semana. Você sabe que nas nossas conversas nós recebemos personalidades da cultura, da arte, da política, da sociedade em geral, sempre colocando em evidência os talentos da nossa terra, os elementos constituintes da identidade de um povo, de uma gente, da nossa gente, dessa gente grapiúna. Mas de forma muito respeitosa, antes de cada entrevista, nós prestamos um tributo à palavra, sempre com um artista da nossa região protagonizando este momento literário que você acompanha agora. Se fizermos bom uso do tempo, tornamo-nos poemas. Rugas rimam com sorrisos. Marcas contam histórias. Da experiência surgem versos que versam a beleza do amanhecer. Não vamos chorar pelas flores que caem, mas perceber nelas a dança do vento, o fluir da vida, o colorir o chão, que volta a nutrir raízes fincadas para reflorescer em novos galhos. Tornar-se poema, Leila Oliveira. Com muita alegria, eu recebo hoje alguém que reúne em si múltiplos talentos e muito bem representa a arte da nossa terra, da nossa gente grapiúna. Ele é ator, diretor, escreve, performa, é filósofo de formação, com especialização em mestrado, é professor, enfim, por ele gerações de artistas passaram, seja na condição de formador de novos artistas, quanto também dirigindo peças e espetáculos através do grupo de teatro Vozes e de outras tantas atuações que ele tem na nossa cidade e na nossa região, com repercussões nacionais. É acadêmico imortal da Academia de Letras de Itabuna, mas eu acho que emoldurando tudo isso, é um ser humano de grande coração, de sorriso largo, que a todos afeta positivamente. Eu estou falando do meu confrade Jorge Batista, que está aqui conosco, a quem admiro pessoal e profissionalmente na condição de referência expoente das nossas artes. Geralmente, Jorge, nós colocamos aqui como pergunta inicial, antes mesmo das boas-vindas, quem é o nosso entrevistado ou nossa entrevistada, ele por ele ou ela por ela. Mas para você eu vou fazer uma coisa diferente. Tem um recadinho ali na tela. Bom dia, Jorge. Estou muito feliz de estar aqui hoje para fazer a minha declaração de amor e admiração. Você é um amigo muito especial, um artista que me inspira e me encanta muito. Eu sou muito grata por seu existir na minha vida, por todas as contribuições suas para o grupo de teatro Vozes. Tenho orgulho de dizer que nós produzimos muitas coisas lindas juntas, A Orelha de Obá, Berro d'Água e mais recentemente nosso Malva Rosa, que está em cartaz e em breve vai estar rodando muito aí pelos palcos de Itabuna e região. Te amo, querido! Você é muito especial para mim. Eu sei que é muito especial para a Silvia e para todos nós. Por ela, lhe conheci, é nossa amiga em comum e é parceira de trabalho a quem você dirige há tanto tempo e atua junto com ela. Então, com esse carinho, com esse afeto, eu queria lhe receber aqui no Essa Gente Grapiúna. Acho que faltou dizer que eu sou um cara muito emotivo. Eu sou um cara muito emotivo, se for falar. E tem uma música que os alunos uma vez cantaram para mim, e eu acho que a aluna é quem mais conhece a alma da gente, né? Quando a gente faz essa troca real e verdadeira com eles, e de prazer, porque eu sempre tive muito prazer em sala de aula. Estou voltando, inclusive, para a sala de aula. Que era de que eu me escondia atrás de um cara de mal, da cara de mal, e que Maria Rita canta isso. Cara valente. Cara valente. Então eles cantaram uma vez isso, um presente de aniversário. Foi uma música que acabou marcando muito, porque eu disse, como alguém pode me descobrir tão rápido assim? Tem uma coisa de muita sensibilidade, eu acho que é exatamente isso. Que aí eu acho que, Rafa, já tem a ver com o nosso assunto, assim, às vezes como homem negro, né, um morador de subúrbio, um cara muito delicado, cheio de desconfiança o tempo todo, acho que a gente veste muito essa coisa do cara valente para poder sobreviver, para poder construir história. E até hoje a gente continua, né, ainda precisando
fazer o cara valente para ser respeitado e para encontrar seu lugar na história. Mas é muito bom saber que tem gente que, como Silvia, que é uma pessoa maravilhosa, também sensível e que houve troca, né? Acho que o viver é isso e a arte para mim é isso. Tô falando demais, né? Mas esse é Jorge. Que aqui, inclusive, ficaram ouvindo. É uma das coisas que eu digo, assim, que fazer teatro, isso eu digo para todo mundo. Eu não sei como é fazer televisão, eu ainda não sei como é fazer cinema, porque eu vou fazer tudo isso ainda, sim. Mas fazer teatro, que foi uma escolha minha, né? Eu digo que com quem a gente faz teatro, a gente tem uma relação para a vida toda. Teatro nos possibilita isso. Formar uma amizade que é para a vida toda. Então você está me dando a oportunidade até de desenrolar outra pergunta. Bom de trabalhar com gente qualificada e competente é que subvertemos roteiros. Você fala dessa amizade para a vida toda e fala do ofício de fazer teatro. Carmen está aqui nos bastidores, trabalha conosco na produção. Acabou de gravar a entrevista dela, nesse mesmo dia que estamos gravando com E ela sempre fala com muito carinho de que essa amizade vem desde o tempo em que você foi professor de teatro e filosofia das filhas dela na Escola Curumim. Isso. Como é que essa dimensão do respeitado diretor, ator, reconhecido nacionalmente, com o educador que forma novas gerações de artistas, como é que isso acontece? Porque são dois lugares muito diferentes. O lugar do ofício de educar e dar o letramento, régua e compasso, por assim dizer, para aquela criança, para aquele jovem, mesmo que conteúdos introdutórios, e o lugar do diretor, com disciplina, exigência, regramento, produtividade, meta. Como é? Ensina isso aí, porque eu estou tentando me arvorar também na direção e sou educador, não sou educador artístico, mas sou educador. Vamos lá, vamos tentar. Uma pergunta boa, não sei se eu consigo responder toda, não. Mas tem uma coisa que ocorreu o ano passado, e aí eu faço questão de narrar isso, porque vai falar um pouquinho do diretor que também não deixa de ser professor. O ano passado eu estava de forma voluntária dando aula de teatro em uma escola pública em Ilhéus todo sábado. Eu pedi isso, eu queria muito fazer isso. E em um dos exercícios eu levei chapéu, máscara, que era o dia em que você ia se transformar para ser outro. Naquele dia, para dizer assim, isso que o teatro permite, você ser outro. E tinha um rapazinho que aí e ele colocou, eu vi ele tentando ensaiar, cheguei perto, que era um trabalho mais individual, que depois é que eu entraria. E na hora ele disse, na hora de apresentar, ele falou assim, eu não quero. Eu não vou. Eu falei, não, mas aqui é o espaço para isso, olha. Tentei convencer ele disse não. Eu falei, bem, se você não se apresenta, não tem sentido sua presença aqui. Porque a gente vai teatro à exposição. A gente vai estar o tempo todo exposto. Você não quer. Então, eu não tenho como segurar você aqui. Então você não pode vir mais. E fui para casa, mas fui péssimo. Fui péssimo porque eu sei que fazer teatro não é só exposição. Tem muito mais coisa por trás desse ato. E eu não podia ter feito isso com alguém que estava ali num sábado e foi para isso. E eu fiquei muito mal assim. Segunda-feira fui na escola dizendo, não, tenta dizer para ele vir, não sei o que, mas a escola nem levou tão a sério. No sábado seguinte, nós íamos fazer um trabalho com máscaras. Então, eu cheguei, percebi que ia faltar a atadura para fazer isso, fui na farmácia, eu te falei, ó, você segura aí que eu tô indo na farmácia. E encontro um menino sentado na porta da escola. E aí eu cheguei perto e falei assim, fazendo o que aqui? Ele falou, porque eu vim para aula. Eu falei, mas você não estava fora? Você falou para sua família que estava fora? Ele falou, eu não falei. Eu falei, então você veio para aqui, ia ficar aqui até o final da aula para ir para casa? Ele falou, Eu falei, não, você vai voltar. Assim, né? E o menino foi, tá. Então, quando você pergunta qual é essa relação, assim, eu acho que teatro e filosofia, que é a minha área, né, é a arte do pensamento e da transformação. Eu acho que é onde a gente permite essa transformação. Mas aí tem que ser muito verdadeiro, certo? E aí tem limite. Teatro também é regra. Não existe improviso em teatro. Teatro também é regra. Teatro também é construção anterior. Então eu sempre desafiei meus alunos, que é o que eu faço com os meus atores. Eu amo dirigir.
Eu fui ser diretor porque ninguém me dirigia. Ninguém me dirigia. E eu falei assim, então deixa eu dirigir um povo, que eu queria ser dirigido. E quando eu ia eu me permitia ser dirigido, né? Tá fazendo um espetáculo aqui, vamos lá. Ninguém te fazia o que eu queria, que era mexer comigo, não sei o que, quase. Eu falei, poxa, tudo que eu faço, a pessoa diz, tá legal, tal. Era isso que eu queria mais. Então eu gosto muito de teatro nesse sentido de, assim, existe uma ideia, e os meus teatros são sempre sonhos, eu tenho a imagem construída, e aí eu vou em busca de me aproximar o máximo dessa imagem. Então eu gosto dessa transformação, e eu acho que todo ator, ele gosta de ser mexido, ele gosta de ser desafiado. Uma das coisas que eu gosto muito são das sacadas que você tem. Recentemente eu entrevistei aqui o nosso cronista, poeta, Ulisses Prudente, que é nosso parceiro nos movimentos do Alvorecer Poesia, e ele me contou com encanto de uma oportunidade que você o encontrou e encomendou para ele adaptar para o cordel Quincas Bertoldo. Você é um gênio, cara. Assim, não tinha como, assim, quando eu fui convidado para fazer Quincas, né? Eu amo essa literatura de Jorge, né? Eu amo os grapiúnas. E aí eu falei assim, tem uma pessoa que pode escrever bem isso, né? Que era Ulisses. Então eu fui procurar Ulisses mesmo, assim, dizendo, você pode. E depois ele me deu a liberdade, porque uma coisa é a produção escrita, né? Para ser transformada em teatro, em peça teatral. Então ele também me deu a liberdade de que eu modificasse uma adaptação, uma coisinha ou outra ali. E aí eu fui construindo as cenas a partir disso. Então eu também gosto muito, essa também é uma coisa minha, eu gosto muito de trazer para o teatro pessoas que aparentemente não são apostando, né? de teatro, sabe? Eu gosto de descobrir gente novas. Eu sempre fiz isso. Dentro de escola eu faço muito isso, né? De pegar o porteiro para fazer um personagem, sabe? A mulher da cantina, ela também consegue fazer um personagem. A professora que é muito tímida, mas você vê que tem uma veia ali. Eu gosto de descobrir. E gosto de figurino também, porque olha que camisa bonita, gente. Tira o apresentador não precisa aparecer, não. Olha que camisa bonita. Mas já podia fazer um programa só, a camisa de Jorge Batista. Mas por falar assim em camisa, você traz uma outra coisa dos meus espetáculos, das minhas visões, né? As visões da Hebe, as visões de Jorge, na hora em que eu começo a pensar na produção teatral. Figurino é uma coisa que vem muito forte. Assim, eu também penso em figurino. Eu penso em luz. Eu não sei fazer tudo, mas eu tenho a ideia do que eu quero do figurino, da transformação. Gosto de figurino que se transforma, sabe? Gosto de figurino que diz mais do que uma coisa só. O figurino precisa dizer mais coisa também. Então, talvez isso eu trouxe hoje. Eu posso testemunhar isso, porque quando a Agreste estreou, que agora Malva Rosa vai avançando sobre esse texto, eu saí impactado, escrevi um texto que depois generosamente vocês perpetuaram, mas que falava disso, do figurino, do jogo de luz e sombra, né, do diálogo cênico, de tudo isso, e Malva Rosa cresceu, né, e o figurino é um capítulo à parte. Então, você que não teve a oportunidade ainda de assistir, em breve vocês terão aí nas redes sociais do Grupo Teatro Voz, de Jorge Batista, Silvio Smith, Lucas Oliveira, Danilo Ornelas, a possibilidade de ver, né, os espaços, datas e horários das próximas exibições do espetáculo Malva Rosa. Procure nas redes sociais que vocês verão. Jorge, vamos ver fotos agora? Você trouxe muita coisa boa pra gente, fotos, vídeos. Vai comentando qual é o espetáculo, quem são as pessoas trouxendo. Esse aí é o texto de Ulisses, né? Como a gente falou, que é Berro d'água. Berro d'água. Berro d'água também tinha uma característica também muito importante, que esse figurino ele vai se transformando. Esse figurino tinha um cordão de capoeira e cada vez que o cordão modificava o personagem. Então, tinha um personagem que era a mãe, então a mulher, então ele vinha para aqui e aí ia se transformando. Então essa coisa da transformação, né, é uma coisa que me acompanha. Olha lá, tem uma gravata ali, você vê perceber, né? Quem tá na cena aí? Aí a gente tem Silvia, Adria Grace, Lucas Oliveira e Aldenor Garcia. Nós tivemos a oportunidade de receber Silvia e Lucas recentemente. Você estava em viagem para falar dos 35 anos do Grupo Vozes e do lançamento de Malva Rosa. Vamos ver mais fotos. Aí a gente tá em Malva Rosa, né? A gente tá em cena e eu gosto muito das minhas personagens em Malva Rosa, porque é a oportunidade também de quem
não viu a minha dramaticidade, eu gosto muito da possibilidade, principalmente de como é dirigir e estar em cena, né? É um desafio, porque o que é que eu faço? Eu sou o último a entrar na cena, sempre. Eu trabalho muito meus atores antes, para que quando eu entre na cena, eu não tenha mais preocupação com eles. Então eu já deixei prontinho para poder... E quem assiste percebe o grande preparo. E aí aqui eu quero dar um depoimento no capítulo à parte. Eu assisti Malva Rosa em Guararema, na casa Jonas e Pilar. Não vi a montagem, eu sei de cultura. Não estava na todos os cidade. recursos. Mas, independente do lugar, e desde quem assistiu a Agreste, lá no Sesc Senat, que é outro palco, outra montagem, a integração e a cumplicidade em cena de vocês, principalmente Silvia, Lucas e você, é um negócio espetacular. Eu poucas vezes vi, independente de escala, se é na TV, se é no cinema, 3 artistas tão integrados no diálogo cênico como vocês 3. É o fruto da caminhada? É o fruto da caminhada, mas tem uma coisa também que permite isso, é a paixão pelo texto. Eu acho que é difícil um texto juntar pessoas e a paixão ser... todos 3 olharem para o texto da mesma forma, assim, com grande paixão. Eu gosto muito da palavra, eu gosto muito da poesia, né? Então, pegar aquela poesia, quer dizer assim, muito cuidado com essa palavra, com o final aqui, porque enquanto o texto está pronto, mas na hora que você traz isso para uma personagem dizer, a gente precisava ter muito cuidado para não quebrar a beleza do texto, nem a forma de dizer. Só que acontece que eu gosto de imagens. Eu queria imagens também para dizer isso, né? Então ainda tinha que juntar com uma imagem, né? Então tem coisas muito sutis, mas tem uma beleza. Ter trabalhado com as madeiras que vão se transformando, aquilo para mim é um momento de dizer assim, gente, isso é possível. Que tem a ver também com um contador de história, né? Esse meu outro lado de contador de história. Quando eu vou fazer contação de história, principalmente em escola pública, eu sempre uso recursos possíveis para que as professoras entendam que elas são capazes de fazer. Eu acho que vai ter uma foto aí que a gente vai ver, por exemplo, que eu tô com... Eu faço uma abelha, e aí eu peguei uma passadeira e tem dois canudos, assim, para fazer a coisa. E os meninos ficam loucos, depois eles querem aquilo para eles, mas é uma coisa muito simples, mas é para dizer assim, tudo é possível. Tudo é possível de fazer. Veja, vamos ver as fotos. Olha que foto. Aí é a minha primeira coragem de fazer um monólogo. Aí é Covid, né, do tipo da Covid, que a gente estava fazendo os espetáculos online. Então eu fiz Lindas Rosas Negras. Eu escrevi, dirigi, escrevi a música que tem no espetáculo, ainda me permitir isso. E ele é todo online, ele é um espetáculo que fala... e as pessoas confundem muito se essa história é realmente da minha família. Que eu queria muito escrever um espetáculo que falasse de mulheres. Então esse personagem ele vai falar de 3 gerações da família dele, né? Que é a bisavó, que era uma mulher que lavava roupa e ela nunca entrou na casa grande. Quando ela chegava na casa grande, ninguém nem oferecia um copo d'água, mas queria uma roupa limpinha, engomada, não sei o quê. E ela, então, dizia que um dia ela teria uma filha que entraria naquele palacete, naquela casa grande. Quando ela tem a primeira filha, ela faz o que muitas famílias faziam, deu para madrinha criar, que era dentro da casa grande. E a menina ganha, um dos primeiros presentes da menina é um banquinho para ela ficar na altura do fogão para poder começar a cozinhar. Então é alguém que vai viver na casa grande, mas vai viver nos fundos da casa grande, né? Só que ela tem um grande companheiro, que era o rádio. E ela começa a se educar pelo rádio. E quando ela fica moça, ela se apaixona por um cara que era sambista e que tinha uma consciência política muito grande. E aí ela toma uma decisão. Quando eu tiver uma filha, ela nunca vai estar dentro da casa grande. Então que é a terceira rosa que vem, a terceira rosa, ela cria a menina, paga escola para essa menina, e essa menina vira enfermeira, que na peça é a minha mãe, né? E aí essa sim, nasceu, Luísa, por causa de Luísa Maim, então ela nasceu para isso. É mulher negra, fala dessa solidão da mulher negra, porque todas elas só tiveram um homem, né? E foram abandonadas.
Minha mãe, da personagem, né? A mãe da personagem, ela é uma das primeiras a morrer de Covid, no período da Covid, porque também foi o povo preto um dos primeiros a falecer. Perfeito. E a sua obra sempre traz essa dimensão do engajamento nos temas mais sensíveis. Malva Rosa traz discussões mesmo ambientada num cenário que não é urbano, mas traz questões que são pertinentes. Nós não vamos dar o spoiler, porque você vai poder assistir no teatro. Vamos ver mais algumas imagens. Aí é uma das coisas que eu mais gosto. O Carmen deve lembrar dessa. Aí é o Almanaque do Pequeno Príncipe. Eu adaptei para a rua, né? O teatro de rua, que também tem a ver muito com o meu início de teatro, foi o teatro de rua, muito por influência dos atores grapiúnas daqui. Então, se você pergunta quem é a sua referência, vai ser Ramon Vane, vai ser Delmo, vai ter isso. Foi essas pessoas que me fizeram querer fazer teatro no interior. Sabe? Ser teatro regional, que é esse teatro que forma todos os outros. E aí a gente fez o Almanaque do Pequeno Príncipe, foi uma adaptação para a rua, mas também percebe que o príncipe é negro, né? Foi o Pequeno Príncipe negro. Antes daquela escrita que a gente tem hoje em dia, eu já tinha feito isso. E outra coisa que você protagonizou antes mesmo do que o Brasil foi fazer. Fernanda Montenegro, me perdoe. Mas o diretor, o artista, o ator que chegou na Academia de Letras primeiro foi você. Eu não queria falar sobre isso. Põe aí, Rafa, pra mim a foto dele de acadêmico imortal. Mas vamos destacar ainda uma outra coisa. Antes de Gil, por causa do negro também. Entendeu? Antes de Gil. Porque muitas pessoas, quando eu fui convidado para a academia, e agradeço o convite, sou muito feliz em ser da Academia de Letras de Itabuna, as pessoas diziam assim, mas você não escreve. Primeiro, não entendia que escrever peça de teatro é escrever sim, e é muito difícil, não é para todo mundo. Mas muita condição de artista, que era isso que mais me dava satisfação, era na minha condição de artista poder participar de Academia de Letras. E aí agora parece que ficou mais simples quando Bethânia participa, quando Gil participa, quando Fernanda Montenegro participa. Mas aí hoje a gente volta a dizer, olha, a nossa terra agarapiúna fez isso primeiro. A gente precisa destacar isso. E nós precisamos continuar problematizando, porque é um espaço que ainda não tem a representatividade que a sociedade tem em termos de homens negros, mulheres negras, indígenas, pessoas trans, quer dizer, pessoas não binárias, enfim, não estão representadas ainda. Precisamos ainda avançar. Precisamos avançar. E assim, como é que você vê o seu papel? Porque eu cheguei na Alita recentemente, não participamos ainda de muita coisa, eu não participei de muita coisa, mas do pouco que eu participei, eu vejo que você leva o teatro. Você tensiona, você contribui, né, com, vamos dizer assim, uma diversificação do formato desse que é um espaço muito acadêmico da palavra, né, colocada dentro de pontos que são da identidade de uma academia, mas que essa identidade também pode ser ressignificada com a leveza da arte. Exatamente. Você tem feito isso e a academia também está aberta, fazendo esse assim para isso. Então como é que você está? Eu percebo o seguinte, que é óbvio que a academia também está dentro de um cenário de Brasil, e que nos últimos anos a gente sabe que houve uma mudança, né, de pensamento, de filosofia, e que isso afetou todo mundo, né? Então eu creio que a gente está menos ousado hoje do que já fomos antes, porque nós já, enquanto pessoa de academia, eu já fiz dia do índio dentro da academia, dentro, inclusive, de uma universidade, né? A gente já fez Dia da Consciência Negra dentro de um terreiro, levar uma academia para dentro de um terreiro. Não se fazia isso antes. Então, existe um movimento, já fizemos Dia da Mulher, sabe? Então, nós tínhamos movimentos e ainda teremos, sim, porque estamos abertos para isso, de poder o artista falar com a linguagem dele. Porque quando eu, por exemplo, me torno mestre de cerimônia dentro da Alita, eu vou como artista, né? E cabe a mim continuar sendo quem me levou ali. O que me levou ali foi a arte. Eu não posso, nessa hora, abrir mão da arte para estar me submetendo àquilo que exatamente é a minha essência, que foi o que me trouxe. Então, eu acho que é essa minha maior colaboração sempre com a Alita, eu estou com vocês, é importantíssimo a gente ter essas representações aqui de cultura, de formação de cultura, das letras em si,
Mas arte também é essa letra que precisa, em todos os momentos, dizer: nós existimos. Perfeito. Nossa produção está avisando que nós temos pouquíssimo tempo, uma conversa boa. Hoje tem sido um dia especial de gravações. Vamos ver mais algumas imagens? Vamos. Aí também, essa minha diversidade de estar sempre fazendo arte, né? Aí são lançamentos de livro. Aí é o livro Amarelo, de Holanda, né? Não sei se já veio aqui, mas é uma pessoa importante para a nossa região aqui. Trabalhando para tê-la conosco. Isso. Então, sempre que tem lançamento de livro que eu sou convidado, eu gosto muito de também performar, porque é também mostrar para quem está ali adquirindo o livro outra forma de ver a palavra escrita. É aí na escola? Aí na escola eu faço muito esse trabalho de consciência negra, né? De estar sempre desenvolvendo. É um lugar de conforto para mim. De conforto em que sentido? Que eu vou falar com os meus, sabe? Então eu sou um professor. Esse acolhimento aí é lindo. Eu gostei muito dessa imagem porque, assim, eu não sei trabalhar com menos do que isso. E hoje em dia, eu trouxe essa imagem, Rafa, para dizer assim, tem sido muito perigoso abraçar. E aí eu corro ainda risco por estar dentro de escola e abraçando. É um risco, mas eu me jogo. Afeto. Eu me jogo ainda. É o lugar do afeto. Vamos concluir as imagens com essa imagem do abraço e te ouvir, né, nessas considerações de até breve, porque quero deixar o espaço franqueado para que você volte outras vezes, para a gente continuar falando de arte, mas para você divulgar os próximos trabalhos, para trazer para a gente, né, contribuições que sejam relevantes no cenário da formação tanto do artista quanto do público nesse letramento cultural que é permanente, que é contínuo, que novas linguagens se revelam. Agradecer a gentileza da sua presença nessa agenda tão corrida e pedir para que você fale para o artista, para a comunidade, para os estudantes, para os nossos confrades acadêmicos, para quem você quiser falar, essa sua mensagem de até breve aqui do Essa Gente Grapiúna. Então a mensagem vai de agradecimento primeiro a um espaço muito nobre que está se criando na cidade, novamente, que é esse espaço da palavra das pessoas que fazem a cultura grapiúna. Este espaço aqui já é um espaço sagrado, porque a gente vem daqui celebrar o que nós somos. Então, ter esse espaço é realmente um diferencial dentro de uma cidade que a gente sabe que caminha com dificuldade. A gente sabe que falar de arte, falar de cultura, falar de letra, é falar daquele trabalho de estar lapidando pedra. E se a gente não tem companheiros para auxiliar esse caminho, a gente não vai. Eu faço arte porque eu tenho espaço de escola que permite isso, espaços dentro da cidade que se abrem para a arte. Eu tenho uma academia que se abriu para a arte. Eu tenho a TV que está sempre disponível para ouvir, né, as nossas lamúrias e os nossos sucessos. A gente tem amigos que é quem mais compra livro, que é quem mais vai aos espetáculos, mas a gente tem principalmente ainda um afeto que diferencia de tudo. E se a gente hoje, por exemplo, está vendo a nossa região na TV e a gente vê alguns atores, né, brilhando assim, você dá uma olhadinha mais, veja que ele trouxe uma palavra, que ele está convivendo um pouquinho mais aqui na região, e aí olha o afeto ali. Olha como é verdadeiro isso que a gente faz e que a gente às vezes não valoriza. Então eu queria agradecer muito por tudo que tem ocorrido e por essa oportunidade. Maravilha. Com essas palavras de afeto e generosidade, nós chegamos ao fim da entrevista de hoje do Essa Gente Grapiúna. E você sabe, é sempre especialmente feito para você.